Olá, eu sou o Júlio César, esse quadro é o quadro EBD.com e a gente está aqui hoje para comentar a lição 10, Cuidando do Planeta, da revista de adolescentes Viver Mais, tá ok? Essa videoaula foi preparada pelo nosso trabalhador Evandro Vieira de Andrade, da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Congregação do Registro, que eu dirijo pela misericórdia do Senhor. A gente vai estar aqui comentando com vocês sobre a lição de número 10, uma lição importantíssima aqui, que fala sobre o cuidado com o planeta. É um tema muito interessante, é um tema muito atual. Eu tenho certeza que os seus adolescentes vão gostar muito desta aula. Eu também gostei bastante de poder ter contribuído aí na preparação desta videoaula. Nosso texto está em Gênesis capítulo 1, do 26 e também Gênesis 2, 19, tá bom? Esse é o nosso texto. Vamos lá? E antes de continuar, eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, que você possa clicar no sininho e assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Não esquece de dar um like, que é sinal de que você gostou, que o conteúdo está bom e vai ajudar para que o YouTube possa indicar esse vídeo para mais e mais professores de EBD. Quero lembrar também que esse slide também está disponível para você gratuitamente. É só você entrar na descrição desse vídeo, aqui embaixo da descrição, e tem ali o link que você baixa esse plano de aula, esse slide, e esse slide você pode alterar, mexer do jeito que você quiser. É apenas uma sugestão baseada nas revistas da editora Betel Dominical da classe de adolescentes Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos. Então, se você é professor dessa classe, se prepara aí, tem muita coisa boa. Tá bom? Aí você pode também usar na sua própria sala de aula, se você tiver projetor, ou pode imprimir também e seguir ali como um roteiro para a sua aula. Vamos lá? Bom, o objetivo da lição é saber que cuidar do meio ambiente é condizente com a fé cristã. Então aqui nesse ponto você vai mostrar para o adolescente que sim, é importante cuidar do planeta, que Deus está preocupado com a saúde do planeta e que cuidando do planeta nós vamos estar cuidando da criação de Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas. Aqui você tem um texto que colocado: Deus criou o homem e deu sabedoria para cuidar dos animais, da terra e tudo o que nela há. Adão foi o primeiro responsável por dar nome a toda a alma vivente. Adão foi o primeiro homem e ele tinha um trabalho, e o seu trabalho era dar nome aos animais. Então, desde o começo, o homem trabalha, e o seu trabalho foi justamente cuidar daquilo que Deus criou para o homem. Introdução. Segundo o Banco Mundial, se a população global chegar a 9,6 bilhões em 2050, os recursos naturais necessários para manter esse número de pessoas equivalerá a quase 3 planetas Terra. As consequências do desgaste acelerado dos recursos naturais são cada vez mais frequentes: tsunamis, longas secas, enchentes e aquecimento global. Cuidar do meio ambiente ou no meio em que se vive foi a primeira tarefa dada ao Criador para Adão. Foi a primeira tarefa dada pelo Criador ao homem. Gênesis 2,15. Função do homem era cuidar e guardar, que deve ser cumprida por todos, principalmente pelos cristãos. Cuidar de todos os aspectos da criação é papel de todos os que amam ao Senhor. É importante você, então, pode reduzir ou sintetizar essa videoaula a uma palavra: sustentabilidade. Ok? Sustentabilidade é a palavra-chave desta aula. E o que é sustentabilidade? Sustentabilidade vem do latim sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. O objetivo do desenvolvimento sustentável é preservar o planeta e as necessidades humanas, de modo que um recurso natural, explorado de forma sustentável, dure para sempre. Isso é importante porque hoje em dia há umas correntes de pensamento que dizem que é mentira, que não existe aquecimento global, que a água nunca vai acabar porque é um recurso infinito. E por aí vai. Porém, a ciência já mostrou há muito tempo que esses recursos naturais são finitos, ou seja, o homem pode acabar com esse meio,
com o seu meio ambiente. E o problema é que, acabando com o meio ambiente, ele vai estar acabando com a sua própria vida. Além disso, cuidar do meio ambiente, como nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, capítulo 2, é uma tarefa do homem, cuidar daquilo que Deus criou. Portanto, o homem deve ter zelo e cuidado para com a criação, pois destruir a natureza também é pecado. Aqui nós temos uma atividade de grupo que você pode fazer, que é promover uma interação entre os alunos. Providencie folhas de papel, pardo, cola, tesouros, revistas e jornais. Você divide a turma em 2 grupos e peça que eles montem aí figuras, recortando figuras de jornais, os principais problemas ambientais do nosso planeta. Cada grupo deverá ficar com um tema. Por exemplo, aumento do buraco na camada de ozônio, escassez de água potável, de recursos naturais, aquecimento global, desastres naturais, queimadas, etc. Em cada painel montado, os adolescentes devem escrever um título e um versículo que esteja de acordo com o tema. Beleza? Bom, observação. Caso o tempo for muito escasso na sua turma, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer com que esse painel, né, seja feito antes. Por exemplo, você pode levar os recortes já prontos, né, todo o material pronto, e pedir apenas para que eles colhem as figuras que você já separou em casa. Eu sei que dá trabalho, mas esse é o papel do professor. Assim você ganha tempo em sala de aula. 1. Um cuidado de Deus para com a criação. Deus criou o homem depois de preparar um ambiente bonito e escolher para ele um lindo jardim. As Escrituras evidenciam que desde o Éden, Deus manifesta interesse pelo equilíbrio da vida do planeta, e isso está relacionado à sua preocupação com o bem-estar dos seres humanos. Os relatos bíblicos nos mostram o cuidado de Deus com toda a sua criação, ao conduzir o povo para Canaã. Deus prometeu uma terra fértil, com ribeiros de água e de clima estável. Mas, para que a terra produzisse abundantemente, o Senhor estabeleceu algumas leis para o seu uso. A terra devia descansar e não ser cultivada seguidamente. Ninguém devia fazer negócio com o fruto espontâneo das árvores, que deveria ser colhido e servido como alimento para o povo. Tudo isso demonstra que Deus planejou o uso cuidadoso e racional do meio ambiente. Aqui está a referência para você checar e ler com a sua classe. Discuta também a questão do ano sabático, que era um ano em que a terra não podia ser plantada. Naquele ano, a terra tinha que descansar. Chame atenção para eles também para um tema que eles devem ter estudado na escola, chamado rotação de culturas. Ok? Rotação de culturas. O cuidado de Deus para com a criação. A lei de Deus é ecológica. Chame atenção disso para a sua turma. Ecológica, ou seja, ela estabelece o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. Deus sempre exortou o seu povo a ser cuidadoso com a natureza. Aqui tem um versículo que fala sobre isso, Deuteronômio 22, do 6 ao 7, que fala justamente sobre até mesmo os passarinhos que devem ser cuidados por aqueles que os encontram, né, os ninhos de passarinhos, para preservar as espécies. Por que Deus deve fazer isso? Porque tudo pertence ao Senhor. Isso chama-se mordomia cristã. E aqui o professor Evandro destacou uma curiosidade importante. Você vai baixar esse slide, você vai ter esse texto para você poder entender. E uma delas interessante é aí, a possibilidade da produção aí de moléculas antiofídicas. O cuidado de Deus com a criação. Mesmo com as orientações do Criador, o homem abandonou as leis divinas e começou a destruir a natureza. Lembre que todos esses problemas que estão acontecendo não é culpa de Deus. Muitas pessoas perguntam, questionam, principalmente agora que teve muita chuva no finalzinho de fevereiro, as pessoas se perguntaram por que Deus deixou chover, por que fulano perdeu tudo, por que a casa encheu de água, mas muitas das coisas que estão acontecendo não é culpa de Deus, mas é culpa da ação do homem, que degrada a natureza e o meio ambiente. Há milhares de anos, o homem vem praticando vários problemas, várias agressões à natureza. Por exemplo, queimadas, derrubada de florestas, desenvolvimento industrial desordenado,
e esses assuntos que levam à degradação da natureza e do meio ambiente, assim como a poluição dos rios e das nascentes. Deus não pode ser culpado pelas decisões ruins dos homens. Aqui, ó, a referência, Provérbios 19:3. Gostou? Será que estamos cuidando do nosso planeta como deveríamos cuidar? Ou como Deus gostaria que cuidássemos? E aqui tem algumas imagens mostrando, e você pode trabalhar com eles na sala de aula, perguntando o que significa cada imagem e como que o homem poderia, como que chegou a essa situação. Por exemplo, a Baía de Guanabara totalmente poluída, países no Oriente e também países na Ásia, onde as pessoas vivem um clima completamente poluído, poluição. Aqui você tem climas completamente poluídos e que está sofrendo e atacando a natureza e os animais que vivem nela, como essa figura de um urso polar esquálido, muito magro. Por quê? Porque as calotas polares elas estão passando agora por um processo de degelo, ok? Seria interessante você trabalhar com essas imagens na sala de aula e mostrar para eles como é que o homem tem feito tudo isso. A referência está em Apocalipse capítulo 11, versículo 18. De fato, para todos os lugares em que olhamos, observamos indicações de que o homem está arruinando nosso belo lar ajardinado. Um fotógrafo alemão chocou internautas ao compartilhar em uma rede social a imagem de um urso polar excessivamente magro. É esse aqui, ó. E descreveram um alerta sobre a mudança climática no planeta. A foto apresenta uma ursa polar raquítica. 2. A lei da semeadura. Certamente você já ouviu falar sobre a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios violetas que chegam à Terra. Essa proteção está sendo prejudicada por causa da emissão de gases poluentes, como as que vazam em geladeiras e aparelhos de composição, bem como os veículos automotores. Está aqui, é uma referência aqui à camada de ozônio. A camada de ozônio é um dos gases que compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas se encontram entre 20 e 35 km de altitude, região denominada de camada de ozônio. Mas a sua importância está no fato de ser o único gás que filtra a radiação ultravioleta do tipo B, ou UVB, nociva aos seres humanos. Deus, ao criar o homem, o colocou como mordomo do planeta, o grande gerente da Terra que trabalharia para a harmonia de todo o sistema. Mas o homem se rebelou contra Deus e, por causa do pecado, ele tem degradado a natureza, prejudicando a si mesmo e ao planeta Terra. Mas isso faz parte da lei da semeadura, ou seja, tudo que o homem plantar, ele colherá. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque todo esse mal que ele faz à natureza se volta contra ele mesmo, em forma de enchentes, alagamentos, tsunamis, poluição, surgimento de novas doenças e por aí vai. Será que estamos cuidando do nosso planeta como Deus ordenou? Tá aí a questão para você perguntar com a classe e debater com ela. O efeito disso já está sendo sentido, mas pode piorar. As altas temperaturas transformarão florestas em desertos e derreterão geleiras, aumentando o nível da água nos oceanos. Com isso, muitos desastres naturais estão previstos, afetando a fauna, a flora e, por consequente, o ser humano. E aí nós temos o problema do aquecimento global, que nós já falamos sobre isso, pois mostra que até o final do século, as temperaturas podem se elevarem até 6,5 graus Celsius. Olha, muito quente, hein? Vamos seguindo. Ainda sobre a lei da semeadura, os cientistas afirmam que 97,1% desse efeito negativo no meio ambiente são causados por atividades humanas. Agrotóxicos lançados na terra por causa das pragas, queimadas, lixo nos mares, nos rios, ou seja, o planeta Terra tem sido transformado em um grande depósito de detritos, causando a nossa própria destruição. Leia com a turma Romanos 8, 19 a 22 e peça aos alunos que expliquem algumas das ações destrutivas que afetam a humanidade. Exemplo, jogar lixo na rua entope bueiros e causa enchentes. Três, construindo um mundo melhor. No tópico 3, você vai agora falar sobre o futuro. Vai mostrar agora a importância do planeta e do cuidado do planeta. E na revista está escrito: o planeta Terra foi dado por Deus ao homem. Este, por sua vez, deveria cuidar e não destruir
tudo que recebeu. O cristão, em especial, deve cultivar uma atitude de reverência e louvor a Deus pela sua criação. Salmo 33, do 6 ao 9. Hoje, demonstrar cuidado com a criação exige atitudes concretas de renúncia ao consumismo e à exploração predadora. Como servo de Deus, o cristão deve combater a destruição. Bom, Deus, coordenador das forças naturais, é o Senhor da criação, o Deus Todo-Poderoso. Por isso devemos reverenciá-lo em tudo que fazemos, até mesmo no cuidado com a natureza. Muitas vezes, por ter uma visão apocalíptica de destruição do mundo, que está condenado ao fim, o cristão tende a ignorar os problemas enfrentados pela natureza. Essa postura tem gerado uma igreja apática, sem engajamento social na preservação dos recursos naturais. Muitos cristãos, inclusive, são agentes da poluição do meio e do desperdício dos recursos naturais. A vida humana depende da ação dos ecossistemas, que são compostos pelos seres vivos que habitam em determinado local, incluindo as relações destes com o meio em que habitam e entre si mesmos. Caso os ecossistemas sejam totalmente destruídos, o planeta se transformará em um grande deserto. Contudo, nem tudo está perdido. Com medidas simples, você pode contribuir com o meio ambiente. Compre produtos ecologicamente corretos, separe lixo corretamente para a reciclagem, economize água e energia elétrica, não jogue no lixo o que você pode doar para alguém, descarte corretamente o lixo orgânico. Bom, agindo assim, a natureza é poupada e o homem é beneficiado. Pense nisso. Se possível, sugestão, coloque latas de lixo para coleta seletiva na sala, com os rótulos. Aqui você coloca papel, aqui você coloca vidro e aqui você coloca plástico. Enfim. Conclusão: a natureza é um lindo presente de Deus para o homem, e preservá-la é uma das maneiras que temos de retribuir o amor ao Pai por nós. O Senhor nos instituiu como mordomos da terra. Ele a criou e a entregou aos nossos cuidados. Faça perguntas às aves e aos animais, e eles o ensinarão. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhes darão lições. Todas essas criaturas sabem quem foi a mão que os fez. Jó 12, do 7 ao 9. Lindo texto, né? Bom, nossa referência foi a Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. Imagens foram retiradas da internet. Eu sou o pastor Júlio César. Essa aula foi preparada pelo trabalhador Evandro, a quem eu agradeço de coração. E você pode baixar esse slide clicando na descrição deste vídeo. Não se esquece, assine o nosso canal, dê um like aqui nesse vídeo e clique no sininho. E assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Até a próxima!